Existem 8 espécies de mosquitos na Madeira. O Aedes aegypti é o mais novo e é o mais perigoso. A primeira ameaça de dengue na Europa ocorreu em 2012 na Madeira. No dia 3 de outubro, o Serviço Regional de Saúde foi obrigado a declarar o surto. No final do mês, haviam 525 casos. Em novembro, subiu para 1891. No dia 9 de dezembro, foi ultrapassada a fasquia dos 2.000 doentes com febre da dengue na Madeira. Quando lá fui ao hospital, o hospital estava cheíssimo, mesmo também com pessoas com a mesma sintomatologia, mas não, foi rápido. Foi rápido. Ficou internada? Nesse dia, quando lá fui pela primeira vez, não fiquei internada. Vim para casa, com orientação para tomar só Panorum e repousar, e bebi muitos líquidos, só que entretanto não tolerava alimentação nenhuma. Estava sempre a vomitar, até lembro-me que dormia com um balde mesmo ao lado da cama e estava a entrar num quadro de desidratação e então fui ao hospital quando viram que eu estava desidratada e aconselharam-me a ficar lá internada. Em 2013 foram reportados pelas autoridades de saúde de Portugal 2.165 casos prováveis da doença. Em laboratório, as análises confirmaram 1.080 madeirenses infectados. O mosquito tem a particularidade, quando pica, muita gente diz que realmente não sente a picada, porque o mosquito, ao picar, injeta uma substância junto com a saliva para tornar a picada indolor. E então é nessa injeção de substâncias que também injeta o vírus. Foi muito rápido e muito de repente. Aquilo começou assim num dia à noite, muito frio, tremores de frio, e tive assim até o quarto dia. Ao fim do quarto dia, olha, começam as borbulhas, e o corpo era autenticamente uma fervida, parecia cabeças de alfinetes. Antes, não havia dengue na Madeira. O foco da doença foi descoberto em 2005, no Funchal. É preciso que entre uma pessoa que tenha apanhado dengue no país de onde vem, Sudeste Asiático, América do Sul, e que esteja no período febril ao chegar à Madeira, onde existe neste momento a Aedes aegypti. E é preciso que essa pessoa seja picada durante o período de febre, que dura 2 ou 3 dias, por Aedes aegypti. E então aí começa a fazer-se o ciclo do vírus dengue no mosquito. Os primeiros 2 casos da dengue autóctone foram declarados no dia 26 de setembro de 2012. Os doentes foram picados por mosquitos na própria ilha. Chegaram uns exemplares trazidos por uma moradora de Santa Luzia, que estava com sintomas de picadas, e já no ano anterior tinha tido essa reação. Como era uma enfermeira, já tinha feito assim um trabalho de casa. Quando nos chegou com o mosquito, disse: eu suspeito que seja o Aedes aegypti pelos sintomas e pela reação que a família toda estava a fazer. Isabel Gonçalves é entomóloga do Museu de História Natural do Funchal. Foi quem identificou a nova espécie, o Aedes aegypti. Como investigadora, faz parte do meu trabalho aqui no museu descobrir e descrever espécies novas, acrescentar à nossa coleção do museu, mas ao mesmo tempo fiquei muito reticente porque seria uma espécie que ia trazer muita complicação para a Madeira e para a população. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical realizou várias análises ao mosquito. Os investigadores descobriram que o mesmo serótipo, o DN1, ou seja, o vírus que circula na Madeira, também existe na Colômbia e na Venezuela.
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças acredita que os ovos do mosquito viajaram na bagagem de um imigrante português desde a Venezuela até a Madeira. Os ovos de Aedes aegypti mantêm-se viáveis, desde que depois as condições surjam, durante períodos que podem exceder um ano. Ou seja, imaginando alguém que volta a dizer que comprou um artefacto ou uma jarra que vem de um país onde esta espécie é endémica, trá-lo para a Madeira de avião, chega cá, volta a pôr água dentro da jarra, põe as suas flores, aqueles ovos eclodem e assim temos uma introdução de uma espécie. Esta é uma das hipóteses possíveis para este caso. Basta água para os ovos transformarem-se em larvas. As larvas são do tamanho da cabeça de uma agulha de costura. A larva passa por 4 estádios de desenvolvimento, depois que pode demorar de 6 a 7 dias, dependendo das condições ambientais, pode ser mais pequeno esse tempo ou maior. A pupa é uma fase mais pequena, 2, 3 dias, em que a pupa não se alimenta, é uma fase só de transformações internas, porque passa de estado imaturo a adulto. No espaço de 5 dias já se consegue ver os mosquitos. Em 10 dias voam. As fêmeas normalmente vivem mais do que os machos e pode atingir 45 dias. Mas eu costumo dizer, depende das condições, pode durar até mais do que esse período de tempo. Nesta espécie, em particular, a fêmea precisa do sangue, de uma refeição sanguínea, para desenvolver os ovos. Caso contrário, não consegue fazer postura. Residem na capital da ilha 108.000 habitantes, mais cerca de 5.000 turistas que escolhem o destino para férias. A população da Madeira é 261.000 pessoas. Esta espécie é considerada a melhor espécie a nível de adaptação. Ela é capaz de se adaptar a qualquer circunstância, a qualquer fator externo. Por isso é que temos casos em que o mosquito vive em altitudes superiores a 1000 metros, vive em condições que ultrapassa temperaturas, adapta-se muito bem a níveis de temperatura, de umidade, e depois acompanha muito o homem. A epidemia deixou em alerta as autoridades de saúde locais. Segundo um relatório da Direção-Geral de Saúde, pelo menos 127 doentes foram internados no hospital para serem tratados. Lembro-me de ter conversado com alguns colegas na altura e discutido casos de doentes que tinham sido admitidos em internamento e que tinham um alto risco de mortalidade, não é? Foram discutidos muito precocemente na história natural da infecção e muito provavelmente as medidas que foram adotadas pelos meus colegas na Madeira contribuíram para que a mortalidade fosse zero, mas num surto nunca podemos perder de vista a possibilidade de podermos ter óbitos. Tivemos uma atitude muito preventiva, fizemos 127 hospitalizações por precaução, para acompanharmos aqueles quadros que nos pareceram mais sensíveis, mais suscetíveis. Portanto, não tivemos mortes, não tivemos casos graves. Houve problemas com o sangue. Na altura, não faziam o despiste da dengue na Madeira. Enviaram todos os casos suspeitos para o Instituto Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa. Durante essa primeira semana, tivemos de suspender algumas cirurgias programadas, mas isso, portanto, foi pacífico, portanto, toda a gente estava de acordo e pedimos apoio do IPST. Em simultâneo, foi necessário suspender as recolhas de sangue dos dadores com a sintomatologia da dengue na Madeira e colocar em quarentena todas as colheitas, mais os derivados, como as plaquetas. Hoje em dia, mesmo passado estes meses todos ou estes anos, os nossos dadores, quando vêm, nós investigamos sempre se há contactos com
o vírus do dengue, se há sintomatologia correlacionável, e são sempre aconselhados a seguir, nos 15 dias a seguir à dádiva, à colheita, contactar o serviço e indicar, digamos, se existe algum contacto ou não. No mundo, há 3 casos documentados da transmissão da doença através da transfusão de sangue, em Hong Kong, Singapura e no Porto Rico. Foram isoladas 1948 colheitas. Destas, 44 estavam infectadas com a dengue. Alguns casos, aqueles que eram casos que tinham já diagnóstico do exterior, nomeadamente alguns dadores que foram apanhados naquela fase do surto e que tinham estado na Venezuela, por exemplo, ou do Brasil e que eram dadores, portanto, nós quando pesquisamos apareceu um tipo de anticorpo, portanto, IgG. E esses depois, posteriormente, continuaram a aparecer. Os nossos, alguns dos nossos, que eram mesmo da região, apareceram naquela fase inicial, mas depois, de facto, não tivemos essa repercussão. Cerca de 90% das pessoas que são picadas por um mosquito infectado por vírus dengue que transmite ao dengue não desenvolverão sintomas, poderão desenvolver anticorpos contra a doença que lhes confere proteção. Só 10% das pessoas picadas é que desenvolvem a doença, dengue, febre de dengue, e desses 10%, uma minoria é que desenvolverão formas graves de doença associada ao vírus dengue. Os doentes que já tiveram a chamada dengue clássica acreditam que estão imunes. Eu tive o cuidado de perguntar ao médico que me atendeu durante 7 meses se estava sujeita a voltar a ter. O médico respondeu-me que não, ou não ser que fosse fora, que eu saísse fora do país, que então aí que devia fazer uma consulta pedindo a opinião do próprio médico. De resto, aqui na Madeira apanham uma vez, já não apanha mais. Eu estou imune, é este que eu apanhei. E está preparada como... Não, acho que não, porque acho que foi uma experiência mesmo horrorosa. Horrorosa mesmo. Eu até cheguei a dizer que preferia morrer do que estar a ter aqueles sintomas. Porque é mesmo muito forte. As dores no corpo, fortíssimas. Eu nem sequer tinha força para me levantar da cama. À partida, devemos assumir que uma pessoa que tenha sido infectada por vírus dengue de um serótipo estará protegida para o resto da vida para esse serótipo. Existem 4 serótipos diferentes da dengue. No caso da Madeira, as pessoas foram infectadas pelo serótipo 1, curaram, estão imunizadas contra o serótipo 1. Entre 3% e 5%, ou um pouco mais, das pessoas que forem infectadas por um novo serótipo, nós devemos acompanhá-las com maior atenção, porque têm o risco de desenvolverem formas mais graves de doença. Esta questão é uma questão importante do ponto de vista clínico e do ponto de vista do acompanhamento, até do ponto de vista da vigilância, isto é, se aparecer alguém na Madeira que desenvolva um quadro de dengue e uma forma grave de dengue, é muito importante que seja feita uma investigação cuidada para termos a certeza se é o mesmo serótipo ou se foi infectado por um serótipo diferente, mesmo que essa infecção tenha ocorrido fora da Madeira. Em 2013, foi identificado um 5º vírus na Malásia. O vírus de dengue é um vírus que é agrupado em 4 tipos divergentes de vírus e que nós numeramos por serótipo. Serótipo 1, serótipo 2, serótipo 3 e serótipo 4, e mais recentemente foi identificado um 5º serótipo no Bornéu, na Malásia,
da qual nós ainda não temos muito clara as suas implicações em termos de significado na doença humana, a expressão na doença humana. Os médicos aconselharam a população a não tomar a vulgar aspirina e o ibuprofeno. A aspirina contém um ácido que acelera a circulação do sangue. Tomavam o que tinham mais à mão, nomeadamente o paracetamol e o ibuprofeno. Exatamente, o ibuprofeno e o ácido acetilsalicílico e os outros anti-inflamatórios não esteroides podem aumentar o risco de sangramento e hemorragias. Um dos sintomas da doença, na forma mais grave, são as hemorragias internas dos vasos de sangue. O facto de não ter havido mortes na Madeira significa duas coisas. A capacidade de organização e de resposta que as autoridades de saúde e que os clínicos tiveram para antecipar na admissão dos doentes algumas formas graves e adotar algumas medidas que reduzem o risco de mortalidade foi uma capacidade muito importante, e essa também é uma das razões pelas quais não ocorreram óbitos na Madeira, por um lado. Por outro lado, nós sabemos que até ao aparecimento do primeiro surto não tinha havido nenhum registro de nenhum surto de dengue no passado na Madeira e, portanto, era a primeira vez que a comunidade estava em contacto com o vírus. O Aedes aegypti também é vetor de outras doenças. Transmite a febre amarela e mais 20 arbovírus diferentes, que nunca falamos deles, mas este mosquito é mais perigoso ainda, porque as doenças mais complicadas realmente são a dengue, a febre amarela e a chikungunya, que são as três mais potentes, digamos assim. Mas há mais 20 vírus que ele também pode transmitir e que nunca se fala deles. Nós, em parceria com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, preparamos um estudo que está a ser feito, e foi feito já uma primeira parte preliminar no Instituto Pasteur, a partir dos nossos mosquitos, portanto da população de mosquitos da região autónoma de Madeira, e fomos testar a suscetibilidade do nosso vetor para dengue, para chikungunya e para zika. Não há cura para a dengue e os médicos continuam a trabalhar numa vacina. A vacina está a ser estudada, ela já foi testada com bons resultados do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da própria proteção. Há ainda algumas questões em aberto e houve algum revés, agora mais recentemente, relativamente ao nível de proteção. Por exemplo, nós estávamos à espera que a vacina protegesse e diminuísse o número de internamentos de pessoas infectadas por vírus dengue. Isso não aconteceu, o que nos obriga a ter que avaliar com mais cuidado qual é o significado disto. Aliás, isto está a ser feito. O combate ao mosquito começou em 2006. Realizaram várias desinfestações nos espaços públicos. Primeiro, usaram inseticidas. O primeiro grande surto é entre 2005 e 2006. Nós somos chamados nessa altura para identificar as áreas onde está de alta infestação. O problema que se põe nessa altura é o mosquito adulto. Portanto, a quantidade exagerada de mosquito adulto, até identificar as zonas, tornou-se extremamente difícil porque, como sabe, uma empresa privada não tem acessos a tudo. Poderíamos, eventualmente, utilizar substâncias outras, alergicidas, obviamente, químicos, que pudéssemos usar nas sarjetas, igualmente com grande eficácia, mas tínhamos que pensar que essas substâncias acabariam, cedo ou tarde, na Baía do Funchal, porque nem sequer são águas tratadas, porque a rede de águas pluviais é independente da rede de águas residuais e, portanto, são águas que vão diretamente para a Baía. Tínhamos que ter essa preocupação e aí o sal tem-se verificado um componente eficaz. As armadilhas foram para perceber a dimensão do contágio. O mosquito já chegou a quase todas as localidades da ilha. O aparecimento, por exemplo, no Paúl do Mar e no Jardim do Mar, como eu digo de brincadeira, só pode ter sido pela via rápida.
Ou seja, o mosquito entra dentro de um carro e, por isso, simplesmente vai de carro até lá. Depois do surto, as equipas conseguiram entrar nos quintais. Ter cuidado com as plantas, com os vasos, com a água que estão nos pratos dos vasos, com alguns recipientes e algum lixo peridoméstico em que vão servir de pequenos criadouros desde que tenha água para que as larvas se continuem a desenvolver. Continuam as experiências para matar a praga do mosquito. Portanto, aqui foi colocado o piriproxifeno e temos aqui esta bateria que serve para sugar os mosquitos e tem também aqui o relés, serve para alternadamente parar 1 hora e funcionar 1 hora. Quando os mosquitos entram, quando a bateria está a funcionar e os mosquitos entram, em princípio terão contacto com o piriproxifeno e depois quando o relés, portanto quando a bateria para durante 1 hora, é suposto os mosquitos saírem e levarem o piriproxifeno nas patas, que depois vão ir colocá-lo, será colocado nos criadores que elas encontrarem quando forem fazer a ovoposição, portanto quando forem colocar os ovos nos criadores, automaticamente vão deixar lá ficar o produto e é esse o teste que nós estamos a fazer. A saúde trabalha na procura de outras soluções. A fazer o teste imunológico através do sangue e a colaborar com uma amostra de saliva para nós também testarmos a saliva e perceber se o kit que desenvolvemos para a saliva é capaz de detectar ou não a sua imunidade caso o indivíduo, a nível do sangue, seja imune. Desde o surto, que as cabines dos aviões que saem da Madeira são pulverizadas com spray. A circulação de bens e produtos, a compra de pneus, por exemplo, que esteve associada à introdução do mosquito do Aedes albopictus do Sudeste Asiático para a Albânia, na década de 70, os mosquitos muito provavelmente terão sido transportados, os mosquitos ou as larvas dos mosquitos terão sido transportados naquela parte oca dos pneus na importação dos pneus. Em plena crise, Lisboa preparou um plano contra um surto da dengue no continente. 3 meses depois, a ameaça baixou de nível na Madeira e as autoridades portuguesas respiraram de alívio. Eu penso que eles estão mais em risco para o Aedes albopictus via Espanha, porque aquilo já passou até a Cordilheira de Múrcia e, portanto, eu acho que a expansão do mosquito Aedes albopictus em território espanhol foi tão grande e neste momento tem ali aquela zona toda da Catalunha. Como lhe digo, passou inclusive a cordilheiras de alguma magnitude e, portanto, eu penso que o risco da introdução do Aedes albopictus na Península Ibérica, portanto, para Portugal, é tão grande quanto o nosso. Em Portugal continental não existe Aedes aegypti, aliás, nós desde 1956 que não temos mosquitos Aedes em Portugal continental. Existem dispositivos de vigilância para procurar em pontos considerados críticos, para procurar identificar a população de mosquitos e uma eventual entrada de mosquitos que seja do género Aedes, que pode ser importado por via aérea, por via marítima, através da circulação de bens e de produtos, mas também através da Europa, em que uma outra espécie de mosquitos da mesma família, da família Aedes, que é o Aedes albopictus e não Aedes aegypti, que existe ao longo da Europa até Espanha, mas que ainda não foi identificado também em Portugal. Não é a primeira praga que chega à Madeira. Na viragem do milénio, o nemátodo começou a destruir os pinheiros da ilha. Depois, o escaravelho, as palmeiras. Um relatório da Direção-Geral de Saúde revela que o mosquito
pode chegar a Canárias e aos países do sul da Europa. As alterações climáticas encarregam-se do resto. Neste momento, não temos nenhum conhecimento que a espécie Aedes aegypti esteja em algum dos arquipélagos aqui à nossa volta. O ponto mais próximo, digamos assim, é Cabo Verde. Cabo Verde tem tido surtos de dengue com problemas gravíssimos, em termos incluindo mortalidade, mortalidade humana, mas não há, mas quer dizer, Cabo Verde está muito longe da Madeira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% da população do mundo vive em países onde há o risco de infecção da dengue. A África, a América do Sul e a Ásia estão no topo da lista, onde há mais contágios. Por ano, são infectadas à volta de 1,5 milhões de pessoas nestas áreas geográficas do globo. 20 mil não sobrevivem a uma simples picada de um mosquito. O Aedes aegypti tem menos de 1 centímetro.